Olá e sejam muito bem-vindos ao Blueprint of Mastery, nossa série Insight. Hoje, vamos mergulhar na profunda questão da soberania de dados e ativos intelectuais, um desafio emergente que confronta diretamente o Conselho de Administração e os líderes de inovação. É uma discussão vital sobre como protegemos o que é intrinsecamente nosso, um tema elegantemente arquitetado em um artigo seminal de Walter Maier Neto, intitulado Soberania de Dados e Ativos Intelectuais, a batalha pela propriedade do conhecimento. Verdade, Sara. A tese central que o artigo desvela é incisiva. A inteligência artificial generativa, embora poderosa, introduziu um risco silencioso, que podemos chamar de expropriação intelectual. Pensemos no CPF na reta do board. Ao alimentar modelos públicos de IA com dados proprietários, sejam estratégias de precificação, segredos comerciais ou informações de clientes, estamos inadvertidamente treinando as futuras versões desses modelos com a essência do nosso negócio. É como entregar a chave do cofre para que o conhecimento, que deveria ser um ativo exclusivo, se torne uma commodity global. O artigo é claro. A soberania não é uma questão técnica para o board, mas de sobrevivência patrimonial. Faz sentido, Alex, mas muitos líderes de operações e mesmo os de inovação podem ver isso como um preço pequeno a pagar pela agilidade e eficiência que a IA promete. Onde está o abismo do ROI aqui? Onde reside a armadilha para aqueles que buscam otimização rápida? Essa é uma questão crucial, Sara, e é exatamente onde reside o abismo do ROI e, mais sutilmente, a armadilha da competência. O artigo nomeia essa dinâmica como parasitismo algorítmico. Muitos termos de uso de ferramentas de IA gratuitas ou de baixo custo reservam o direito de usar os dados de entrada para aprimorar os modelos globais. Sua equipe pode estar trabalhando horas, inserindo dados valiosos e, na prática, está subsidiando o desenvolvimento de uma Big Tech, muitas vezes expondo segredos industriais e diluindo seu próprio diferencial. Isso não é inovação sustentável, é um vazamento contínuo de valor. Pior ainda, existe o vazamento de contexto. Mesmo em modelos pagos, sem configurações explícitas de não treinamento ou instâncias dedicadas, informações sensíveis inseridas hoje, talvez um contrato confidencial ou uma estratégia de lançamento, podem emergir através de uma alucinação ou sugestão para um concorrente amanhã. O que achamos que é um ganho de eficiência e uma demonstração de competência pode se transformar em um dreno insidioso de propriedade intelectual, erodindo o valor que o board tem o dever fiduciário de proteger. Certo, e isso nos leva à armadilha da competência, não é? A crença de que a excelência interna é suficiente sem a vigilância externa. Então, qual é a engenharia para proteger essa soberania? O artigo sugere inteligência privada. Como isso funciona na prática para evitar que o conhecimento se dilua? Exatamente, Sara. O artigo propõe que o salto quântico ocorre quando a empresa deixa de ser uma consumidora passiva de LLMs para se tornar uma curadora ativa de sua própria inteligência. A inteligência privada não é apenas uma palavra da moda, é uma arquitetura de impacto. Significa implementar soluções de IA, seja on-premise, seja em uma Virtual Private Cloud, onde o aprendizado de máquina, o fine-tuning, é realizado em um ambiente rigorosamente controlado. Assim, o conhecimento proprietário nunca sai do perímetro da organização. Pense no RAG, Retrieval Augmented Generation seguro. Usamos bases de conhecimento externas para alimentar a IA em tempo real, mas sem que esses dados sejam incorporados ao modelo base do provedor. Isso garante que a inteligência gerada seja um ativo exclusivo. E o artigo destaca algo crucial para o board. Uma empresa que possui seu próprio cérebro digital, treinado e protegido, tem um valor de valuation exponencialmente maior do que aquela que apenas assina uma ferramenta de terceiros. É sobre capitalizar o conhecimento, não dissipá-lo. É verdade, Alex. Então, para os líderes que nos ouvem, os arquitetos de suas próprias estratégias, qual é o próximo passo concreto que podem implementar ainda hoje ou nos próximos dias para blindar esses ativos? É uma pergunta fundamental, Sara. O artigo propõe uma auditoria de soberania intelectual para o board e, por extensão, para toda a liderança que orquestra a inovação. A proposta é submeter a TI e o jurídico a 3 perguntas-chave. Primeiro,
Temos a garantia contratual e técnica de que nenhum dado inserido em nossas instâncias de IA é utilizado para treinar ou melhorar modelos globais do provedor. Segundo, se investimos em treinar um modelo com nossos dados específicos, quem detém a propriedade intelectual desse modelo ajustado ao final do contrato? E por último, mas igualmente crítico, nossos dados residem em um ambiente compartilhado, um multi-tenant, ou temos uma camada de isolamento, um single tenant, que impede o vazamento de contexto entre empresas? Essas perguntas não são apenas burocracia, são os alicerces de uma engenharia de impacto para a proteção de ativos intelectuais, garantindo que o diferencial competitivo seja defendido. Entendido perfeitamente, Alex. Essa auditoria é um blueprint essencial para a soberania corporativa. A inteligência artificial é uma força de transformação, mas a maestria reside em saber orquestrá-la. Para aprofundar ainda mais nesse tema e acessar a planta baixa detalhada do episódio, com todos os insights e o acervo completo de Walter Maier Neto, visite nosso Executive Office em office.blueprintofmastery.com.br. Lá, você encontrará as ferramentas para proteger e multiplicar seu capital intelectual. Sua vantagem competitiva começa aqui. Clique em seguir e ative as notificações para os próximos módulos. Agradecemos por construir o futuro conosco no Blueprint of Mastery. Até a próxima jornada de impacto.